Tudo bom, pessoal? Boa noite. Boa noite, não, boa tarde. Primeiro queria agradecer o convite aí, né, do Proeza, do Fernando e da Rita, para a gente poder falar um pouquinho mais sobre esse projeto tão pioneiro, né, em nível de Brasil, que a gente tem realizado na Arsai, né? Eu sou servidor da Arsai e eu queria falar um pouquinho mais sobre esse projeto hoje com vocês. Meu nome é Otávio, igual a Rita falou, né? Já tem um tempinho aí que eu estou na Arsai, trabalho na gerência de informações operacionais. Comecei na fiscalização operacional, depois fui para informações. E aí eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês para a gente poder começar a bater esse papo. É interessante a gente... Deixa eu só ver se está tudo ok aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Ok. É interessante a gente ver como que esse assunto do Projeto Mais, ele está bem em comunicação com o Projeto Acertar, né? O Projeto Acertar, ele é uma linha que vai promover a auditoria e a certificação das informações, mas também tem outras ferramentas que nós podemos utilizar para poder promover a melhoria das informações dos prestadores de serviços regulados. Então é interessante a gente ver como que a gente tem essas outras possibilidades, né, de outros caminhos a serem percorridos aí, que vai além do projeto Acertar. Bom, então o projeto denominado Projeto Mais, né, e relacionado aí com a fiscalização remota, né, é um projeto que ele envolve várias outras... Peraí que ele passou direto aqui. Meu cursor está um pouco... Está andando sozinho, viu, gente? Agora acho que parou. Bom, envolve várias outras gerências da Arsai, né? Como eu disse, eu faço parte da gerência de informações operacionais, mas o projeto ele perpassa por várias outras áreas. Então, por exemplo, a gente chega com uma demanda que pode vir de um Ministério Público, da Prefeitura, da Ouvidoria, ou uma demanda emergencial, né? Uma motivação que surge, né, de maneira muito urgente, ou uma motivação própria interna, né, pelos próprios técnicos. E aí, desde o começo dessa demanda, a gente começa a executar esse projeto mais, né, que ele nasceu com uma ideia e foi tomando outro corpo ao longo do caminho. E aí, depois desse projeto, ele é continuado dentro da agência com a gerência de fiscalização operacional e com a gerência de planejamento e controle no final. Então, propriamente dito, eu vou falar dessa primeira linha aqui, que é a da gerência de informações operacionais, que é o que envolve em si o Projeto Mais. Então, como eu falei, sou da gerência de informações, a nossa gerência, assim, às vezes a gente passa a impressão que uma gerência é muito grande, né, porque um grande número de atividades, principalmente o Projeto Mais, que dá muito trabalho, mas a nossa equipe é uma equipe enxuta, né, nós somos 6 servidores. Sou eu, Otávio, o Misael, a Sara, somos analistas, o Flávio, gestor, a Cecília é a nossa estagiária e a nossa gerente, Luciana, que comanda essa equipe aí frente a esse projeto. Bom, antes de eu falar em si do projeto, eu queria mostrar como que esse projeto surgiu em si, como que a gente viu a necessidade da gente melhorar essas informações e melhorar o serviço em si de saneamento nos municípios que a gente regula, né? A gente percebeu que a Arsai tinha uma gama de informações muito grande. A gente tinha aí várias bases de dados, uma série de informações, tanto operacionais quanto de relação a contratos, né? E aí a gente, às vezes, achava que essas informações estavam sendo subutilizadas. Como que a gente poderia utilizar mais essas informações, né? Então, essa era uma primeira pergunta. Como utilizar mais essas informações? Como tornar essas informações melhores, né? Depois a gente viu que a gente tinha uma disponibilidade de recursos na Agil, e aí a gente fala não só de recursos financeiros, porque o projeto em si ele não demanda a ida em campo, né? O deslocamento de uma equipe a uma cidade, ele é feito totalmente interno, né? De maneira remota, mas eu falo também de disponibilidade de pessoal, né? A gente tem corpo técnico suficiente para fazer esse trabalho? Essa era uma outra pergunta, e a gente percebia que a gente tinha pessoas qualificadas para isso, né? Mestres, especialistas na área. Além disso, nos incomodava a questão de promover de maneira contínua a melhoria do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário, né? Vocês devem saber, a Arsai regula uma gama muito grande de municípios, né? Mais de 600 municípios regulados. Então, às vezes é inviável, financeiramente falando, a gente estar presente de maneira tão expressiva em todos esses municípios presencialmente. Então, seria
um pouco desumano a gente, né, pensar em uma equipe tão pequena, estar presente em todos esses municípios de maneira tão frequente, assim, por exemplo, anual ou bianualmente. Então, a gente queria promover essa melhoria do serviço de saneamento de uma maneira mais expressiva em todos os municípios que a gente regulava. Então, também tínhamos esse ponto a ser tratado. E, além disso, ampliar a atuação da agência, né? E aí, diante desses questionamentos, desses pontos, a gente percebeu a necessidade e começou a criar um novo projeto, que foi o Projeto Mais, que é novinho ainda, vamos dizer que ele é um bebê, mas também já bem desenvolvido, mas que surgiu em 2018. Então, a gente tem 2 anos de projeto e a gente já conseguiu vários resultados bem expressivos, né? Um crescimento muito rápido. O que significa Projeto Mais, né? O Mais, ele significa monitoramento e avaliação de informações do serviço. Essa é a nossa logozinha do nosso projeto, né? A nossa intenção é a gente varrer o estado inteiro, todos os municípios que a gente regula, não o estado inteiro, né? Todos os municípios que a Arsai regula. De maneira bem rápida, o projeto ele pode ser sintetizado nessas 4 etapas, né? Então, tem a primeira etapa seria uma análise de informações. Eu pego todo aquele arcabouço que eu tenho de informações e faço uma análise crítica daquele rol de informações. Eu envio o prestador aquilo que eu achei problemático, e aí eu vou mostrar para vocês quais são esses problemas que a gente aponta. O prestador retorna isso para a agência, e aí a agência avalia as respostas dadas pelo prestador, e depois de avaliar essas respostas, a gente disponibiliza para a agência. Tem 2 ganhos nisso daí, né? Primeiro, a gente fiscalizou, teoricamente, né? Vamos usar uma palavra mais ampla. A gente avaliou o município e viu o que estava bom e o que não estava bom ali. E o segundo ponto é que a gente passa a ter um cenário daquele município caso surja uma demanda nova. Vamos supor que a gente analisou espontaneamente um determinado município. E aí, passa alguns meses, o vereador demanda aquele mesmo município uma determinada informação que a gente já analisou. E isso dá celeridade a outros processos dentro da agência. Essa setinha aí é só para mostrar que, caso as respostas não sejam satisfatórias, a gente pode retornar isso para o prestador de serviço. A princípio, a gente fazia assim, né? Houve uma pequena mudança agora com a questão da pandemia, a gente fez uma readaptação do projeto, mas a gente voltava isso para o prestador de serviço e ele dava mais esclarecimentos acerca daquele assunto que a gente apontou. Em relação às informações, aí eu já venho trazendo para vocês mais esmiuçado como que isso é feito. A gente faz avaliação de informações de operação de sistemas de abastecimento de água, por exemplo, né, a nível de ausência de informação, inconsistência e mau desempenho. E aí aqui talvez a gente tenha o link mais próximo com projetos de certificação e auditoria, porque a partir do momento que você avalia a inconsistência das informações, você está incentivando o seu prestador de serviço a sempre melhorar aquela informação que é dada. Então, a partir do momento que você viu que um cálculo está sendo feito errado, né, que não está exato, né, usando as terminologias do Acertar, né, a gente começa a melhorar aquela informação e cada vez mais a tomada de decisão passa a ser respaldada por informações mais fidedignas. Então, a gente analisa esses 3 escopos: ausência de informação, inconsistência e mau desempenho. Dentro de ausência de informação, a única possibilidade é a informação estar ausente mesmo. Dentro de inconsistência, a gente pode apontar uma informação incorreta, por exemplo, ele informou uma perda negativa. Então, essa informação está incorreta, tem alguma coisa errada por aí. Um outro tipo é uma condição ou um valor atípico. Por exemplo, de um mês para o outro, aumentou 200% o número de ligações. Então, há uma questão atípica aí nesse caso, né? Um aumento que não se é esperado. Ou então, terceira possibilidade de inconsistência seria o valor recorrente. Eu espero, por exemplo, que as perdas de água, litros de ligação dia, variem mês a mês. Aí tem 6 meses seguidos que a perda é a mesma. Então, tem alguma questão metodológica aí que não está coerente, né? A chance de 6 meses seguidos vir com a mesma perda de ligação dia vamos dizer aí que é muito pequena. Então, a gente aponta isso daí. E o mau desempenho, aí o mau desempenho, ele vai abranger qualquer problemática que aquele sistema de abastecimento de água ou esgotamento sanitário ou questões contratuais, ele possa ter, tá? Aí aqui só tem os outros exemplos, eu já fui citando ao longo que eu fui explicando. Ao todo, gente, a gente avalia esse número 10 que está aparecendo aí próximo à operação de sistema de abastecimento de água. Quer dizer que
São 10 tipologias diferentes de bases de dados avaliadas, e esses 72 quer dizer que são 72 possibilidades diferentes de constatações. Eu vou mostrar para vocês tanto essas 10 bases, quanto essas 72 possibilidades de constatação, e como que a gente faz isso. As 10 bases que eu falei são essas daí. Operação de serviço de abastecimento de água, qualidade da água, paralisação do serviço de água, operação de serviço de esgoto, tratamento de esgoto, bypass de esgoto, solicitações e reclamações, aí já é uma maneira geral do serviço, tanto água e esgoto, as ordens de serviço, onde a gente vê questões de ligação, vistoria, cumprimento de prazo, os contratos, onde a gente vê questões de contratos vencidos, contratos de programa cujas metas não foram cumpridas, erros em datas, né, de término de contrato, e por aí vai. E questões de racionamento de água, né, que a gente acompanha isso diariamente, os municípios que estão em racionamentos, quais são os planos de racionamento, quais são as ações que o prestador tem feito. Então, a gente faz uma varredura de todas essas bases de dados para conseguir gerar as perguntas e as melhorias que a gente quer nas nossas informações. Em 2018 e 2019, a gente avaliou 96 municípios. Ao todo, foram abertos 86 processos no SEI, o que gerou 318 tramitações. Para quem não sabe, o SEI é um sistema eletrônico de informações. Então, todo o trâmite que a gente faz com o nosso prestador de serviço, a gente faz via sistema desse sistema de informações estadual, que a gente consegue mandar para o prestador quais são os problemas e por lá mesmo ele responde e isso fica tudo salvo numa árvore dentro de um determinado processo. Ao todo aí, mais de 2.000 constatações que foram levantadas e a gente teve uma resolubilidade de 87% nesse período. Então, a gente considerou nesses primeiros anos, né, de trabalho do Projeto Mais, um projeto muito promissor e muito exitoso, né? O que a gente alcançou nesse projeto? Verificamos que houve diminuição da inconsistência e ausência de informações, então as informações elas vinham bem mais consistentes, bem menos ausentes, né, ao longo dos anos que a gente foi trabalhando. Percebemos melhoria na qualidade da água distribuída, melhoria na qualidade do esgoto tratado, melhoria dos índices de atendimento ao usuário, a gente percebe como que esse índice foi aumentando, como que o sistema foi expandindo, né? O estímulo ao combate e redução de perdas, isso associado às outras ferramentas utilizadas pela ARSAI para poder trabalhar com essa temática e junto com a Equipar, né, que também está aí na nossa rede de aprendizado, representado pela Luciana, pela Maiara e pela Érica, junto comigo. Início de operação de sistemas que antes não estavam sendo operados, mas o contrato estava em vigor, e também estímulo a renovações de contratos vencidos, né? A ARSAI atuando nesse intermédio para renovação de contratos. Agora, né, isso tudo foi um trabalho que foi nascendo, né, foi crescendo, a gente foi vendo como trabalhar, e agora, frente à pandemia, a gente trouxe uma nova perspectiva, que é aquele fluxograma que eu falei lá no início de vocês. A gente passou a integrar esse projeto mais junto com as outras gerências da ARSAI. Então, envolve gerência de fiscalização, gerência de planejamento e controle. A gente continua a avaliar aquelas 10 bases de informações, lembrando que essas bases, gente, para quem não conhece, né, elas são normatizadas por uma resolução da ARSAI, que é a resolução 114 de 2018. Então, lá traz todas as informações que o prestador tem que mandar para a agência reguladora. Então, com base nessas informações e nos prazos que a gente pede nessa resolução, a gente tem as informações que a gente pode avaliar. A gente analisa sempre os últimos 6 meses de dados, e aí as constatações e perguntas passaram a ser mais direcionadas. O que a gente fazia antes? A gente falava o problema. Por exemplo, observou-se perdas de águas negativas no município tal. E aí, o que isso gerava? O prestador falava assim, isso foi por causa de que o macromedidor estava mal calibrado, alguma coisa assim. Então, a gente passou a perguntar mais especificamente, olha, observamos perdas negativas no município tal. Qual é o motivo? Quando será ajustado? Como será esse ajuste? Para a gente poder instigar o prestador mais ou menos o caminho que ele deve ir e evitar essas respostas um pouco mais vazias. Então, a gente passou a direcionar bem as perguntas e melhorou muito o nosso trabalho. Nessa modalidade, a gente já fez vários municípios, né? Lembrando que a gente começou esse ano, em 2020, já no início da pandemia,
Exemplos, Bueno Brandão, Cruzilha, Borda da Mata, Cachoeira de Minas, e tem vários outros, né? Cipotama, Itaverava, a gente foi fazendo vários outros municípios, já nesse novo formato bem mais direto. E aí, algumas tipologias, né? Eu fui citando alguns, mas tipologias de constatações. Serviço de água e esgoto não é prestado, embora tenha contrato vigente, tem um contrato, mas não presta o serviço de esgotamento sanitário, ou o esgoto não é tratado, só tem coleta. Problemas na qualidade da água, né? Resultados fora do padrão, em termos percentuais. Um elevado índice de reclamações de falta de água. Então, a gente vai listando isso, eu vou mostrar para vocês com mais calma na planilha Excel. Depois que a gente pega tudo isso, né, todas essas informações, a gente agora nessa metodologia a gente está gerando um relatório e mandando um relatório para o prestador de serviço. O prestador de serviço avalia este relatório e ele manda as respostas, né? Então mandamos para o prestador, colocamos um prazo. Esse prazo ele varia de acordo com a quantidade de constatações. Quando tem mais constatações a gente dá mais tempo, menos constatações, menos tempo. Mandamos isso para o prestador responde, retorna isso para a gente, e aí a gente faz duas perguntas. O esclarecimento foi suficiente? Se foi suficiente, resolveu o problema, concluímos a constatação. Agora, se não foi suficiente, os fiscais vão precisar de acompanhar. Então, a gente sinaliza aquele problema e manda para a gerência de fiscalização operacional para dar continuidade àquela tratativa. E depois da fiscalização operacional, aquilo vai para planejamento e controle, e aí os trâmites dão prosseguimento. Depois de tudo isso, para encerrar, a gente gera um parecer técnico, com todas as constatações, as respostas dos prestadores, e aí a gente fecha um único documento e manda isso para a GFO, para ela dar continuidade no trabalho. Então, é assim que a gente vem trabalhando no Projeto Mais, né? Melhorando cada vez mais as nossas informações. Eu queria pedir mais um tempinho só para eu mostrar para vocês como que é feito esse controle do projeto em si. Né? Esse daqui é uma planilha que a gente utiliza para fazer o controle de todo o projeto, né? E o que eu queria mostrar para vocês aqui é o glossário que a gente desenvolveu para direcionar como que é feita essa análise e tornar ela o mais impessoal possível. Acreditando que o projeto é um projeto a longo prazo, a gente precisa de fazer com que ele aconteça, mesmo se um servidor saia, né, e seja substituído, mas que tenha um teor técnico, tenha uma tecnicidade relacionada a cada constatação. Então, a gente colocou na planilha de Excel todas as possibilidades que a gente tem para avaliar as informações. Então, aqui esse glossário mostra o seguinte, vou mostrar só a primeira linha para vocês verem como que funciona. Então, a primeira linha fala que, analisando a base de dados OP01, que é o nome que a gente dá para essa base, ela chama Informações Operacionais de Serviço de Abastecimento de Água. Eu tenho uma tipologia aqui, uma natureza, que é de ausência de informações. E ela tem um código. Cada tipo de constatação, ela tem um código. Nesse caso aqui é a OP01, A01. O que vai se enquadrar dentro dessa daqui? Casos de ausência, por exemplo. Está ausente a informação extensão de rede do serviço de abastecimento de água para a sede do município no período tal e tal e tal. Então, a gente pega isso e manda para o prestador. Isso aqui é só um exemplo, tá? E para cada uma dessa constatação, a gente teve o cuidado de colocar ou uma fundamentação legal ou uma fundamentação técnica. Por que a gente fez isso? Para o prestador entender que aquela solicitação ela tem um respaldo, né? Então, aqui, por exemplo, nessa primeira, a gente tem uma fundamentação, várias fundamentações legais, baseadas em resoluções da ARSAI, em leis estaduais, leis federais, orientações e por aí vai. Quando eu não tenho fundamentação, eu tenho uma justificativa técnica para fazer aquela solicitação. Então, a gente vai alternando. Tem uns que tem dois, tem tanto fundamentação legal quanto técnica, e aí a gente foi montando esse glossário para nos dar esse respaldo de como fazer essas avaliações. Então, aí a gente vai passando, vou passar rapidamente, né? Aqui questões de inconsistência, como que eu classifico cada inconsistência, aqui eu estou na OP01. Mau desempenho, deficiência de macromedição, deficiência de micromedição, elevadas perdas, comprometimento da capacidade de produção, é a nossa preocupação daquele sistema estar sobrecarregado e daqui 6 meses, um ano, o sistema colapsar e não conseguir abastecer a população devido ao crescimento vegetativo, né? Deficiência no coeficiente de reservação também vai no mesmo caminho, né?
índice de atendimento, hidrometração, eu não vou passar todos, mas aí a gente foi esmiuçando cada uma daquelas bases de dados que eu falei para vocês, de água, de esgoto, racionamento, contrato, e foi esmiuçando em várias constatações. E o que a gente tem percebido é isso, melhoria na qualidade da informação e principalmente a melhoria do serviço prestado, né? Que é o nosso principal objetivo. Bom, eu não sei se eu fui tão rápido, tenho a mania de falar bem rápido, eu acho que é mal de professor, falar correndo, mas eu acho que a ideia principal que eu tinha para falar era essa.